Eu queria falar sobre duas atitudes. Eu deixo muito claro aqui, eu não tenho o menor respeito por essa Federação Paulista de Futebol, esses caras, CBF, essas entidades. Aliás, pelo contrário, tem até asco dessas coisas todas. Mas eles estão caprichando. No domingo, no jogo entre São Caetano e Corinthians, algum gênio, para não dizer um imbecil, que é a palavra correta, obedecendo ordens mais imbecis ainda, impediu que alguns meninos do São Caetano, que sonharam por dias para entrar no campo de futebol, entrassem. Porque cedeu o número da regra imbecil que eles criaram, como se o número de jovens, de crianças, de meninos no futebol fosse exceder alguma coisa. Não, mas eles são perigosíssimos. Então, o que não é perigoso é a torcida uniformizada com a qual eles têm esquema. Você vê a imagem das crianças chorando. Isso, os menininhos chorando. Imagine a frustração. A criança, ela sonha. Isso é um sonho. O menino fica durante semanas, vou entrar no campo e tal. Avisa os amiguinhos que vai entrar. É um negócio vergonhoso. Ontem eles capricharam mais ainda, debaixo de um temporal horroroso, com raios caindo para todo lado. Sim. Uma coisa assustadora, colocando em risco a vida dos jogadores, colocou em risco a vida dos jogadores e não pararam o jogo entre Internacional e São Paulo. Demorou muito para parar, provavelmente o árbitro não teve coragem de fazer isso sozinho, porque tinha medo da repercussão e das ordens que vêm de lá, essas ordens imbecis, que não respeita a vida dos jogadores. Outra vida dos jogadores corria risco. Meu caro Mauro Betting, e aí, o que se fazer com esse tipo de coisa? Duas situações impressionantes no mesmo, assim, em 48 horas. Em relação aos torcedores, é uma prática que agora se adota nas competições da CBF e também, se não me engano, em todas as federações, umas mais, outras menos, eu também não sei exatamente o protocolo, mas é para seguir o protocolo, organizar legal, mas gente, são crianças. Eu já até perguntei várias vezes, né? Mas por que proibir? Porque não tem o nome? Não, é uma questão de acesso, de organização. Eu acho que na bagunça que é, e mais gente é criança. Não, mas a gente se torna responsável. O pai tá... As crianças não aparecem de paraquedas ou paraglider, é o pai que leva, né? E a gente sabe quantos anos isso acontece, 200 decente, anos. Eles fomentariam isso. Claro. Não, e aliás, alguns clubes, inclusive, isso é coisa das federações estaduais e CBF. A maioria dos clubes estão há muito tempo tentando peitar, porque quer levar e tem uma demanda gigantesca para botar isso e não consegue. Então isso é inominável. Time, aumenta a torcida. É isso, né? E para cada um. Não, exato, imagina, Corinthians, São Paulo, todo mundo. Então tem que ter. E em relação à segurança, eu lembro um jogo de março de 95, começo da era Zagallo, mais uma era Zagallo na seleção brasileira, Brasil e Honduras em Goiânia. O árbitro era o Pereirão, lá de Goiás. Cara, o jogo foi um absurdo. Não teve jogo, né? Inclusive o Brasil empatou 1-1. E para o jogo não ser cancelado, logo no comecinho, eventualmente devolver ingresso, foi a imagem que o Silvio Luiz está colocando aqui pra gente, que a gente já viu outras vezes. Era um jogo absurdo e não teve jogo, mas se mandou de cima para baixo o árbitro com medo. E ontem, a gente sabe pelo calendário exíguo. Então, ontem não era só chuva, era raio. Alagou tudo, as duas delegações. E Fausto, é o que destacou o Flávio. Mais do que o não ter condição menor de jogo e não tinha mesmo, a questão da segurança, gente, graças a Deus não houve nada, e a gente sabe, como inclusive com o nosso queridíssimo amigo Altair Ramos, naquele raio que caiu em 96, e outros casos, morte de raio é uma das maiores causas mortes do mundo, de descampado, é inseguro, principalmente também para o torcedor, não só para o atleta, né? Então é inominável, e tem quase que, infelizmente, sendo um pouco até leviano, mas imagino que se Dalai Lama fosse o árbitro, ele também teria ser pressionado, porque não tem muito tempo hábil, afinal tem que ser quinta-feira agora para amanhã. Mas, gente, bom senso, até porque, Beto, tem agora, como o restante do jogo vai ser definido a partir das 3 da tarde na Arena de Barueri, cara, pintou, e aliás, até serviço de utilidade pública, gente, não é para jogar na chuva. Eu adorava jogar bola na chuva, mas, cara, com uma possibilidade, é um perigo. Não, como goleiro eu jogava ainda pior na chuva, assim. Então, é uma questão de segurança, vai muito além da questão do regulamento. Aliás, segurança do atleta, a base é essa, quebrar uma perna, etc. Mas ontem começou uma sucessão de raios e tem várias imagens. E fazia tempo que não tinha tanto raio. E eles nem aí. Continuando. E depois, olha que situação. Aí o técnico do Internacional, o Internacional só equilibrou o jogo depois da chuva. E aí ele reclamou quando parou, porque ele falou, quando eu equilibrei o jogo, parou, quer dizer, pensou muito pequeno em todos os sentidos, né? Equilibrar um jogo onde não existia jogo. E o técnico do Internacional reclamou veementemente, falando que tinha que continuar a partida,
torcida, que era beneficiar o São Paulo, ele colocando em risco os próprios jogadores para ter que ter um jogo, para ter que ter um resultado favorável numa Copa São Paulo, você colocar em risco a vida dos jogadores, dos profissionais que estavam lá trabalhando. Teve um cinegrafista da Sport TV, se eu não me engano, ele tomou um choque. Foi uma barbaridade o que aconteceu lá ontem. E não tinha condição de jogo. A drenagem do estádio não teve a capacidade de suportar ainda isso. Com a chuva que teve, é difícil. De novo, né? Mas a Copa São Paulo com esse número de clubes é absurdo. Também, não pode ter acontecido nada fora do 128 clubes, congestiona datas. Não. Né? Tem como? É um absurdo. Faz uma pré-seleção novembro e dezembro, joga 32 em janeiro. Pronto, é assim que se faz a Copa São Paulo. Aí se acontecer isso, você tem data mais fácil. Claro, num episódio como esse, você tem data mais fácil pra remanejar. Ou você acha que o São Paulo ou o Inter, que chegar à final, o jogo 10 horas da manhã, acho que quinta-feira, né? 10 horas. Ó, você acha que eles não estão com desgaste também? Lógico que estão. Vai enfrentar um Flamengo descansado. A Copa São Paulo foi esculhambada. Nossa, o que teve de refletor não funcionando nos estádios, gramados ruins, é péssimo. Trocaram a qualidade pela quantidade. Antigamente você tinha a Copa São Paulo com muito mais qualidade. E tem esquema para convidar esses times. Não é? Eu sei, não é só a seleção. É que é esquema mesmo. É esquema mesmo. A taxa de inscrição é de quanto para um clube participar da... Eu não sei qual é a taxa, mas não é barato. Há uma taxa, mas mais do que isso, é quem vai pagar. Não são os melhores, não é um critério. Sim. É um esquema, por isso que eu tô falando, é esquema, é jogo de interesses. Esse aqui me interessa ter, esse aqui não me interessa ter. Não é aquela coisa não, vamos selecionar campeão de cada estado. Não, é esquema. É assim que a coisa funciona. Olha, é uma lástima. Há que se tomar como exemplo esse jogo, e já que a competição ela tem 128 clubes, a estrutura de logística deve ser privilegiada. Por quê? Porque a decisão é do delegado do jogo, ou seja, é um consenso entre a arbitragem, no clubes... caso, bola rolando é do árbitro. É do árbitro, sim, mas aí houve... Mas não é só um detalhe, houve... Não, mas aí, Mauro, a regra do jogo é o árbitro. Aí houve um consenso, ou seja, eles saíram para a lateral, o delegado do jogo, o trio de arbitragem, os 4 árbitros e os treinadores. Então, eles ali estavam... vendo o que fazer. Ouve todo mundo, mas o único responsável... O que acontece? O que acontece? A Federação Paulista, não sei se o presidente, quem faz toda a parte técnica da federação, tem que ir. Também, claro, a mídia, enfim. Não, mas a mídia... Nesse caso não, mas assim, ele tem que ter uma linha de comunicação com o delegado do jogo, principalmente, que é seu representante lá, para que ele possa, de alguma forma, observar de fora e falar, olha, realmente não há condições de se jogar futebol. Mas só quem define é o árbitro. E ontem, pra ser sincero, se não tivesse nem caindo raios, enfim, não tinha condição de jogo. Essa é a questão, não tinha. Aí já é um aspecto técnico, né? Agora eu tô falando de segurança. A vida das pessoas foi colocada em risco. E vou dizer mais, é que o brasileiro, ele é muito frouxo. O brasileiro é muito frouxo. Caberia entrar com uma ação por periclitação de vida. Claro. Qualquer um poderia fazer isso. A caberia deveria, mas o brasileiro é frouxo. Ele não morreu ninguém, tá tudo certo. E tem outra coisa, se eu não me engano, o árbitro pode responder criminalmente se acontecer alguma coisa com os jogadores lá dentro. Eu acho que ele responde criminalmente também, porque ele é o responsável pela partida. Então, se ele não suspender, se acontecesse alguma coisa, ele poderia responder o risco que correu, já cabe um processo. Só o risco que se correu. Me permita só para concluir. Por que eu disse o delegado? Porque o delegado, ele tem a conexão direta com a Federação Paulista de Futebol. E é exatamente por isso que a coisa não rola. O cara fala, não para. É o Domingos, é o Mingo. Domingos, Enfim, então, é importante que a Federação tenha uma atenção especial. Gente, mas eu duvido que o árbitro tomou essa atitude sozinho. Ao contrário, ele não tomou atitude por medo. Não sei se temos aí a imagem na hora do raio. Já foi o tempo que você tinha os Dulcides, os caras que zagueiro eles são Inter frouxos, de Porto eles Alegre, têm medo também. Tomando um susto. É por isso. Descomunal, não. A hora que um dos raios atingiu o zagueiro lá do Inter de Porto Alegre, ele tomou um susto. Claro. Lamentável a comissão técnica do Internacional. Eu repito aqui, a comissão técnica querendo a condição
continuidade da partida e aconteceu isso com o jogador do próprio time. Provavelmente ele deve ter visto. Ficou isso. Até agora não poderia ter acontecido. Não poderia, né? Nem chegar onde chegou.